barro. Aleluias, no nosso planeta Terra que nós vivemos, o barro ele se encontra em quase todos os lugares. Ou seja, a palavra de Deus fala, que fala assim, que Deus chama a todos, que muitos são escolhidos. Verdade, porém, Jesus. nem todos são escolhidos, apenas uma parte serão escolhidos. Deus chama todo mundo para ser um vaso na mão dele. Deus quer que todos nós sejamos um vaso para a glória, para a honra, para que Deus possa operar, para que aonde nós chegarmos, as coisas espirituais e sobrenaturais de Deus comecem a acontecer. Mas nem todo mundo está preparado para ser um vaso de prata ou de ouro. E quando nós colocamos dentro do fogo ardente, quando atinge algum grau de temperatura, logo esse vaso, ele se despedaça, logo o seu material não consegue resistir ao fogo, à aflição, ali a alta temperatura. Assim também acontece também com aquele vaso que é de madeira, não consegue resistir à temperatura. Mas porém, quando um vaso de barro é colocado dentro da temperatura, aí então esse vaso ele consegue resistir, consegue ficar firme. Aleluia! Vaso para ser usado para glória, glória. Para uma obra específica. Então aqui eu começo a entender o mistério. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando a respeito de vaso, não é todo tipo de vaso que suporta, aleluia, a temperatura. O que significa essa temperatura? A temperatura significa as aflições, aleluia, a provação que você vai passar. Está com a sua vida, os seus pés firmados na rocha do Senhor Jesus, para ser um vaso, para ser usado por Deus. Precisamos, amado, ser um vaso de barro na mão do Senhor. E aqui nessa noite nós vamos aprender como é que nós possamos ser um vaso na mão do Senhor, amém? É verdade, Jesus. Glória, glória. Aleluia. A respeito de vaso, no mundo todo, amada igreja do Senhor Jesus, existe mais ou menos 200 tipos de barro. Verdade, Jesus. Em todo o planeta Terra existe 200 tipos de barro, é muito barro. Porém, amados, desses 200 tipos de barro que existe no mundo, apenas 8 tipos de barro ele é usado para fazer um vaso. Ou seja, a igreja de Jesus tem muito vaso, ou melhor, tem muito barro que está dentro da igreja, que está no nosso meio, que infelizmente não vai ser um vaso nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque para ser um vaso, aleluia, na mão do Senhor, é preciso que esse irmão ou essa irmã, é preciso que as nossas vidas passem por alguns tipos de processo antes de Deus vir derramar. Quando eu vejo aqui a história do profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que ele já era profeta, mas vai dizer que quando o rei Uzias morreu, então ele teve uma visão lá do céu, o céu se abriu e ele viu a glória de Deus, o trono de Deus. Deus estava sentado num alto e sublime trono. Aleluia! Ele viu o trono de Deus, quando ele sentiu que estava glória a Deus, na presença majestosa do Senhor, então ele cai de joelhos e fala: eu vou perecer, porque eu sou um pecador, porque eu estou diante daquele que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Mas enquanto ele estava ali confessando que ele era um pecador, que ele estava perecendo, aí então veio um anjo lá do altar do Senhor ali e pegou Atenais na mão e pegou ali brasas tirado do próprio altar do Senhor, foi até aonde Isaías estava e colocou na boca de Isaías, e Deus falou: Isaías, você agora está purificado de todas as suas iniquidades, agora você está perdoado. Então, quando eu entendo aqui, eu começo a entender que primeiro para a gente ser um vaso, para a gente ser usado na mão do Senhor, é preciso que a gente se chegue até o trono do eterno Deus. E como é que a igreja, aleluia, até o trono do Senhor? Ainda é preciso chegar ainda da forma antiga, ainda é debaixo de joelho, aleluia, com Deus ainda. Glória, glória, aleluia, está na presença
presença do eterno Deus que fez o céu. É quando você usa o poder que Deus deu sobre a tua vida. E isso é ser um vaso na mão do Senhor. É quando você se coloca diante da posição do Senhor. Para ser um vaso na Glória, 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 glória. Como está a tua vida aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você. Glória, glória. Glória, 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 glória. Aquele grande dia na sua vida, aguenta firme nas mãos do Senhor, que Ele está contigo nesta caminhada. Eu creio, Deus, aleluias. Oh, recalaias. Aleluia, aleluias. Glória, 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 glórias. Oh, Senhor, aleluia. Glória, 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 glória. Que é para ser um vaso nas mãos do Senhor. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia, glória, glória. Você conhecer as portas do seu filho lá de dentro. Oh, Espírito Santo, aleluia. Não fuja do chamado. Não tem que fugir. Não tem que enterrar o dom e o talento que Ele te deu. Oh, Não remanaias. faça isso. Glória a Jesus. Jesus. Eita, Jesus. E aí, depois que passar tudo isso, Fala depois mesmo, que você passou o Jesus. processo, nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Depois que ele passou pelo processo, e aí então ele viu as manifestações gloriosas do Senhor. É verdade, Ele vê Deus. a glória de Deus de costa. Louvado seja Deus. Então quem passa pelo processo vê a glória de Deus. Aleluia! É forte, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo, eu creio, Senhor. Aleluias. Para nós, nessa noite, Oh, remanaias. agora vem um modo de preparação para como fazer o vaso. Depois de todo o processo para preparar o vaso, para saber onde se encontra o vaso, o processo de preparar o vaso, agora sim, nós chegamos na confecção do vaso. Agora escute aqui uma coisa interessante. Quando o oleiro, quando ele vai pegar a argila, o barro para fazer, ele não pega muita coisa. Para fazer um vaso, ele pega apenas 250 gramas de barro para fazer o vaso. Ou seja, irmãos, para Deus operar na minha e na sua vida, Ele não precisa de muitas coisas, não precisa de muita coisa para operar. Verdade. Ele não precisa de muita coisa, porque como está escrito, Oh, remanaias. você aqui, louvado seja Deus. Glória, 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 glória. Coríntios capítulo 1, versículo 27, olha só o que é que fala aqui. Veja só como é que Deus trabalha, igreja de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando eu olho aqui a palavra de Deus, eu entendo, amado, que Deus ele pega aquelas coisas que não é para confundir as que são. Deus pega o que a gente menos pensa para confundir aquelas pessoas que se acham demais. Porque, amado, como eu já disse aqui, a palavra de Deus fala que Ele abaixa quem se exalta, mas quem está se humilhando na presença dEle pode esperar que Deus vai levantar a sua vida. Continue do jeito que você está, continue na sua humildade, continue assim como você está, porque Deus está se agradando quem entra na humildade. Ele não vê apenas você bonitinho como você é, não. Mas quando Deus olha lá do alto céu, Ele vê aquilo no coração. Ele vê o que é que tem dentro do seu coração. Ele vê como é que anda a sua vida perante Ele. Meu amado, aquela pessoa... Verdade, Deus. Aleluia. Uma vida de oração. Quem chora para Deus tem resposta. Então continue na presença. Continue adorando, enviador. Continue glorificando a Deus. Aleluia. Oh, recalabalabalaias. Rimanaia, recanto, rebalaias.
Aleluia. Igreja de Jesus. Glória, glória, glória. Oh, Espírito Santo, aleluia. Ele não precisa de muitas coisas. Louvado seja Deus. Ele não precisa de muitas coisas para operar, irmãos. É você que se sente o menor da casa. É verdade, Jesus. É você que muitas das vezes pensa que Deus não pode usar a você. É você que Ele quer usar. Aleluia! É você que se acha, às vezes, tem um complexo de inferioridade com você. É você que Ele quer levantar nessa hora final, irmão. É verdade, Jesus. Porque muitos grandes, muitos que se exaltam, estão perdendo a sua fé em Deus. Deus contempla os pequenos dentro da casa dele. Louvado seja Deus por isso. Então, aqui nessa noite, igreja de Jesus, para se fazer um vaso na mão de Deus, é preciso nós passarmos pelos processos. Talvez você ainda, muitas das vezes, pode estar no processo ainda. E você pode estar olhando, se perguntando: meu Deus, parece que a minha vida não vai para frente. Parece que a vida de todo mundo vai para frente, a minha é a mesma. Não é, irmão. É porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! O meu tempo vai chegar também. Glória a Deus! Calma, aguenta firme.